Como vocês sabem, direto eu falo nos vídeos sobre a intuição, a sua importância, que o ser humano deve ouvi-la e se deixar orientar, porque daí ele consegue caminhar de forma autônoma e independente, no seu caminho, e não no caminho coletivo da sociedade, nos caminhos coletivos. É preciso ter uma independência frente ao coletivo para que o indivíduo possa ser ele mesmo, porque do contrário ele é tragado, ele é engolido pelo grande grupo, que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Mas o ser humano, ele não pode confundir a intuição com os sentimentos, com os sentimentalismos, com as paixões, com os vícios, com essa fraqueza emocional. Muitas pessoas vivem numa fraqueza emocional, sentindo pena de tudo, querendo salvar o mundo, querendo salvar isso, aquilo, aquele outro, acreditando que os leões são injustos porque devoram suas presas, acreditando que um bandido não deve ser condenado porque, coitado, ele é uma vítima da sociedade. Outros que praticam a caridade também são movidos por essa fraqueza emocional, tendo pena das pessoas e as prejudicando muitas vezes, porque daí elas caem numa dependência e não trabalham por si mesmas, não procuram ser independentes, autônomas, fortes e equilibradas. Então, nós observamos na sociedade hoje uma fraqueza emocional, uma fraqueza sentimental. Pessoas fracas que olham para o mundo acreditando que tudo é duro demais, que tudo é difícil demais e que a vida deveria ser mais doce de leite, mais Nutella, mais fácil. Mas nós sabemos que são justamente as dificuldades que fazem com que o ser humano se mantenha vigilante. Se as pessoas já estão dormentes com tantas dificuldades, imaginem se as dificuldades fossem retiradas da vida humana. As pessoas adormeceriam de vez, porque não precisariam mais lutar contra nada, não correriam mais riscos e perigos, e assim o pouco de vigilância que tem desapareceria completamente. A vigilância interior desapareceria completamente se não existissem dificuldades. Então nós observamos nos dias atuais todo esse lixo sentimental que é alimentado, que é cultivado pelas pessoas. De um lado nós temos esse sentimentalismo, essa fraqueza emocional, e do outro lado temos pessoas que vivem naquele mecanicismo racional, excluindo e eliminando todos os sentimentos da vida, seguindo apenas aquela razão calculista, aquela razão materialista que objetiva resultados, que busca desempenho, sucesso. Então são os dois extremos, pessoas mecânicas de um lado e pessoas emocionalmente fracas do outro lado. Mas nenhum desses caminhos é aquele que o ser humano deve seguir. O ser humano não se torna ele mesmo sendo demasiadamente irracional ou sendo emocionalmente fraco. São duas formas de desvio. São dois caminhos que o afastam dele mesmo, impedindo-o de reconhecer a sua intuição. A intuição, ela não é essa racionalidade bitolada, e a intuição também não é essa fraqueza emocional, esse sentimentalismo fracalhão, esse desvio emocional que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais fracas, dependentes, insatisfeitas e revoltadas contra a dureza da vida. A intuição, ela é formada por uma indicação
Quando a intuição surge dentro do ser humano, quando ela está desperta, porque o espírito está desperto, a intuição ela indica caminhos. A intuição é uma indicação, ela não é um sentimentalismo, ela não é uma fraqueza emocional, não é um sentimento de pena, não é essa compaixão fracalhona que sente pena de todos e de tudo. A intuição não é nada disso. A intuição ela é forte, ela personifica a justiça e ela é severa. Ela é a personificação do amor, mas também da justiça e da severidade. Porque para ser uma pessoa reta é preciso ter uma severidade. Não essa severidade artificial da mente, não é? Porque a razão, o intelecto, o cabeção, ele produz seus conceitos, as suas noções de forma artificial, sem conexão com a intuição, quando o espírito não está desperto. Então o cabeção, ele quer criar as suas próprias formas de compreensão da vida e do mundo. E nisso ele erra, porque ele não é o ser, ele não é o espírito, ele é apenas um instrumento que deve ser utilizado para verbalizar a vontade do espírito. Assim que ela parte do núcleo do ser humano, do seu espírito, atravessando as cavidades da alma, chegando ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal. Se o intelecto se coloca no seu devido lugar, esperando a intuição percorrer todo esse caminho para que ele apenas encaixe as palavras necessárias para que se dê a comunicação, o intelecto cumpre o seu papel com excelência, porque o ser humano precisa do seu raciocínio para verbalizar a sua vontade. Mas não pode se entregar cegamente ao raciocínio, porque daí ele acaba encapsulando o espírito, interceptando todos os sentimentos intuitivos, que não tem nada a ver com os sentimentalismos, a fraqueza emocional, esse desvio emocional que desvia o ser humano do seu caminho. E por incrível que pareça, essa mesma fraqueza emocional, que difere aparentemente desse racionalismo bitolado, essa fraqueza emocional ela é produzida por esse próprio racionalismo bitolado, porque a razão, o intelecto, o cabeção, agindo sobre a sensibilidade corporal, não a sensibilidade espiritual, mas sobre a sensibilidade corporal, faz surgir as fantasias, as fraquezas emocionais, os desvios emocionais, os sentimentalismos, as fraquezas, as pendências para os vícios e a decadência moral de modo geral. Então, esse excesso de mente está por trás disso tudo. Está por trás dessas pessoas que são demasiadamente racionais e se tornam pessoas de coração duro, coração petrificado, pessoas que não entendem e não compreendem mais ninguém, que não conseguem se colocar no lugar de ninguém, pessoas egoístas que acreditam que os outros devem se ferrar mesmo. Muitos racionalistas bitolados são assim, pessoas frias, pessoas desumanas. E aqueles sentimentais, aquelas pessoas sentimentais e fracas emocionalmente, que têm pena de todo mundo, elas no fim das contas também são dominadas pelo intelecto apenas, sem a participação do espírito na produção das concepções, das visões da vida e do mundo. Então são os dois extremos. São os dois extremos. Às vezes as pessoas se entregam a esse racionalismo, recusando os sentimentalismos e a intuição acima de tudo. Em outros casos as pessoas se entregam a esses sentimentalismos emocionais,
a essas fraquezas emocionais, mas tudo isso é dominado também pelo próprio raciocínio, por esse excesso de mente que estrangula o espírito e a intuição. São dois caminhos que se bifurcam a partir de um caminho, que é o caminho do excesso de raciocínio, excesso de mente, que lá pelas tantas se bifurca num racionalismo bitolado por um lado ou num sentimentalismo fracalhão, numa fraqueza emocional, daquele que sente pena de tudo e de todos. E acaba prejudicando, porque isso enfraquece a sociedade como um todo. As pessoas vão se tornando cada vez mais fracas, dependentes, medrosas, falta-lhes a iniciativa completamente quando se entregam aos sentimentalismos. Aos sentimentalismos. Então, o que acontece? Essa fraqueza emocional torna as pessoas dependentes de ideologias, de partidos, de religiões, de modismos. Uma pessoa emocionalmente fraca, ela precisa de um consolo, de um conforto, ela quer ser consolada, ela quer ser confortada, ela quer ser compreendida. E aí os partidos políticos se utilizam dessas massas de pessoas fracalhonas, o consumismo, os modismos, as religiões, as ideologias, as diferentes tendências rebanhistas que tornam as pessoas cada vez mais iguais para que possam ser dominadas e exploradas por aqueles que administram e gerenciam essas tendências que vão escravizando a sociedade. Então é preciso tomar muito cuidado para não cair em nenhum desses extremos, para não se tornar um racionalista bitolado e nem alguém emocionalmente fraco, emocionalmente desviado da verdadeira compreensão da vida, que somente pode ser fornecida pela intuição, quando ela está desperta, quando ela está realmente atuante e vigilante dentro do ser humano. E quando a intuição está desperta, ela faz um uso correto de tudo. Ela faz um uso correto do sentimento, fazendo surgir os sentimentos intuitivos e não os falsos sentimentos que eu exemplifiquei antes. E essa mesma intuição também faz um uso correto do raciocínio, do intelecto, da razão, da mente, para que possam surgir pensamentos bem fundamentados, pensamentos que estejam ancorados na vida interior. Se você quiser compreender melhor essa discussão, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. O autor explicou muito bem a diferença entre raciocínio e intuição, ou entre intuição e o mero sentimento. A intuição é a verdadeira vontade do ser humano, ela não é um sentimentalismo, ela não é uma fraqueza emocional. E ela também não é aquele pensamento mecânico e vazio, que não dispõe de calor interior, que não dispõe de uma motivação espiritual que faz com que o ser humano se sinta forte e motivado para realizar os seus anseios, os anseios espirituais. Então vemos que muitas das disputas políticas, ideológicas, observadas na sociedade nos dias atuais, muitas dessas lutas são decorrentes dessas duas diferentes formas de atuação, dessas pessoas demasiadamente racionais, por um lado, e essas pessoas sentimentalmente e emocionalmente fracas. Todas as brigas, as disputas, os conflitos políticos e ideológicos são decorrentes disso, dessas duas diferentes formas de atuação. Esse excesso de raciocínio ou excesso de sentimentalismos. O pessoal da direita, os religiosos, estão mais do lado daqueles que são demasiadamente racionais.
E os esquerdistas estão do outro lado, os sentimentalmente e emocionalmente fracos. Os esquerdistas, eles acabam simpatizando mais com essa fraqueza emocional. E os direitistas, eles são lá bitolados do jeito deles, mas são duas formas de bitolação, duas diferentes formas de bitolação, que na verdade são resultantes de uma mesma fonte, de uma mesma causa, que é esse excesso de mente. O excesso de mente descamba ou para esse racionalismo frio, ou para esses sentimentalismos fracalhões, para essas emoções transviadas, que não permitem às pessoas compreenderem as coisas. A intuição está para muito além disso tudo. A intuição está para muito além disso tudo. E se o ser humano quiser observar, se o ser humano quiser compreender a sua intuição e atuar intuitivamente, ele precisa prestar atenção aqui, na região do plexo solar. Na região do plexo solar. É ali que o ser humano precisa prestar atenção e ir se experimentando. Ele próprio precisa encontrar o caminho para diferenciar as intuições dos meros pensamentos ou dos sentimentalismos fracalhões e desviantes. O ser humano precisa realmente se tornar vigilante dentro dele. É um trabalho consigo mesmo, não é um trabalho coletivo. Não adianta ficar perdendo tempo com partidos políticos, ideologias, religiões e negligenciar esse trabalho interior. A maior parte das pessoas está negligenciando esse trabalho interior. O tempo está passando e elas não estão identificando a sua intuição. E chegaremos num determinado momento em que será dado um basta para a humanidade. Quem não despertar espiritualmente e intuitivamente será arriscado do livro da vida, porque Deus quer criaturas intuitivas sobre a terra, criaturas intuitivas, e não esses seres racionalmente mecânicos por um lado, ou emocionalmente decadentes e fracalhões por outro lado. Deus não quer mais essas criaturas fracalhonas e materialistas. Deus espera uma humanidade mais intuitiva. E o momento da decisão é agora. É agora. Porque não resta mais muito tempo para essa humanidade que já desperdiçou tempo demais. Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu, gente.